Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Hoje aqui, com seu olho, venha nos ungir. E com seu fogo, vem nos batizar. Oh, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, deixa o Espírito Santo nessa noite. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Abacuque 3 hoje diz que realiza agora em nossa geração as mesmas obras maravilhosas que o Senhor fez no passado, em nossa geração. Vamos pedir, faz de novo, faz de novo. Vamos lá. Faz de novo. Faz de novo, faz de novo, o seu povo clama de mais uma vez. Sobre o Brasil, vamos pedir isso. Mais uma vez, de novo, faz de novo, o seu povo clama de o que dizer. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, o que dizer? O que dizer? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, oh. Vocês ainda têm sede? O Espírito Santo é muito mais do que um poder. Ele é muito mais do que um sentimento, arrepio. Ele é uma pessoa. Hey! E ele quer ser apresentado em grande estilo, com muito poder. Vocês estão
estão prontos para conhecê-lo mais, de maneira ainda mais íntima, de maneira ainda mais desesperada. Peçam e receberão. Peçam e receberão. Vocês, sendo homens maus, sabem dar bons presentes aos filhos. Ainda mais seu Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Vem mais uma vez. 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 O que dizer? Mas se ser bem-vindo, nós queremos outra vez. O que dizer? O que dizer? Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Boa tarde a todos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações calorosas, irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando essa live em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, sejam bem-vindos a todos à nossa live. O conteúdo desse vídeo é a propagação do Evangelho. E vocês são bem-vindos. Eu peço a ajuda de todos para que vocês venham ter a sensibilidade, de poder nos ajudar a compartilhar as nossas lives, os nossos vídeos, para que vidas venham ser edificadas pelo poder da palavra de Deus. Fazendo assim, você estará cooperando com o reino de Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos que estão conosco, que estão nos dando o prestígio, de nos assistir, eu quero pedir a cooperação de vocês e a ajuda de vocês. O som vocês estão conseguindo captar perfeitamente? O pessoal que vai entrando, esperar um pouquinho. O pessoal que está nos assistindo, nos dando o privilégio, a honra. Vocês estão conseguindo captar perfeitamente o som? O som tá dando para ser captado? Tá bom o som? Estou fazendo alguns testes aqui e eu gostaria de saber se o som está perfeito, está dando para vocês ouvir perfeitamente. Enquanto isso, eu vou colocar aqui um louvor.
Pessoal, o som tá dando para captar o som? Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus Aleluias. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, Aleluias. mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Deus abençoe a vida da minha esposa Thalita, está nos assistindo, do Paulinho Galo. Deus abençoe sua vida, meu querido. Isso me leva mais perto de ti, Aleluias. mais perto dos teus caminhos. Aleluias. Querido, é com muito prazer e satisfação e alegria que nós estamos aqui através da misericórdia de Deus, que é um dos grandes fatores de nós não serem consumidos com o restante. Estou muito feliz e grato por Deus nos oferecer mais uma vez a oportunidade de poder falar no seu nome, de poder anunciar o Evangelho. Isso é um privilégio, isso são as misericórdias de Deus recaindo sobre nós a cada dia. E Ele nos fornece, nos disponibiliza, né, da sua palavra. E a palavra de Deus está exposta nessa manhã aqui, né, nessa tarde. Agora são exatamente 2 horas e mais 29 minutos. Nós estamos ao vivo. Creio que esse vídeo vai ser compartilhado em vários grupos, né? Compartilha, eu peço a ajuda para que a gente venha propagar o Evangelho, para que o Evangelho também possa adentrar em muitos lares que ainda estão fechados, né? E nós sabemos a velocidade, nós sabemos a força, a ferramenta que é a internet, né? Nós sabemos que as redes sociais é de muita valida para os nossos dias de hoje, aproveitando essa tecnologia, usando ela para o bem, né? Então nós estamos usando ela neste momento para transmitir uma palavra de vida. O texto
que Deus nos presenteou nesta tarde vai ser no livro de Salmo. Alguns aderem o livro de Salmo como um livro poético, ou um livro que traz consigo, né, os louvores, né, o livro de cânticos, né. E a Bíblia vai nos dizer no verso 121, no capítulo 21, verso de número 1, diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aqui o salmista, ele está se expressando, está dizendo que ele eleva os seus olhos, ele foca os seus olhos em uma direção. E essa direção é para os montes. Mas o que poderia se esperar dos montes, né? O que será que tinha de tão especial para ele direcionar os olhos dele para o monte? Entenda que ele não direcionou os olhos dele para as coisas da terra. Ele proporcionou os seus olhos para aquilo que era mais alto que ele poderia enxergar, ou que ele poderia até mesmo chegar. E se nós direcionar os nossos olhos para as coisas pertencentes a esta vida, infelizmente a nossa fé pode ser abalada. Porque a nossa fé é algo que nós precisamos estimar, é algo que nós precisamos guardar, nós precisamos reservá-la. A nossa fé, ela pode ser abalada, porque a Bíblia diz que os nossos olhos é a janela do corpo. E se nós colocar os nossos olhos nas coisas desta vida, com certeza isso pode abalar a nossa estrutura. Isso pode abalar completamente a nossa estrutura. Isso pode afetar a nossa comunhão com Deus. Isso possa interromper a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E eu começo a observar o que existe à nossa volta hoje. Hoje é tanta violência, é tanta crueldade, é tanta desigualdade, que muitas das vezes isso pode nos gerar, de uma certa forma, uma revolta. E a gente até mesmo querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Então é uma coisa que não cabe a nós. Quem excede, quem vai julgar os vivos e os mortos, quem vai sentenciar e dar sentença a cada um, a paga de cada um, não somos nós, mas sim Cristo. Ele tem esse direito. E se nós olhar para a nossa volta, a tendência é nós copiar o modelo que o mundo está andando. E é uma das coisas que Deus não se agrada. Portanto, que nós estamos presenciando um fato inédito, um fato que nunca aconteceu de tamanho impacto sobre a Terra, né? Isso é uma guerra biológica, né? Essa pandemia, epidemia, né? Já se transformou numa pandemia. E você pode ver que as pessoas estão sendo
confinadas em suas residências, não podem sair dos seus lares, de certa forma estão presas. Por quê? Porque o governo em si, né, vamos dizer assim, os governantes, de uma forma global, eles determinaram, né, que as pessoas ficassem confinadas devido à força, devido ao poder destrutivo, né, deste vírus, que não é apenas um sonho, um pesadelo que nós estamos vivendo, mas sim uma realidade. Ganhou força de uma forma veloz, rápida, as pessoas sendo vitimadas, as pessoas sendo surpreendidas. Na verdade, isso surpreendeu a todos, ninguém esperava por isso. Eu confesso que eu não esperava, mas estava registrado na palavra de Deus. O próprio Cristo disse que haveria sinais nos céus e na terra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, querido, é uma coisa que hoje mudou completamente o cenário, mudou completamente as nossas vidas. Não sabemos se as nossas vidas vão chegar à normalidade como era. E agora é questão de adaptação. É uma questão onde nós devemos se adaptar, né? Porque o homem é adaptado, dependente do ambiente. Nós somos assim. Só que toda adaptação é desconfortante, é difícil, não é fácil. E hoje o que nós podemos olhar, os meus olhos, né, para as coisas deste mundo, infelizmente, não podemos esperar nada, querido. Porque se nós olhar para as coisas à nossa volta, você só vai ver falência, você só vai ver as pessoas desesperadas, as pessoas reclamando, as pessoas se queixando, as pessoas murmurando, as pessoas desesperançosas, as pessoas tristes, abatidas, frustradas, decepcionadas, as pessoas assim sem força. É isso que você vê, o abatimento, né, dessas vidas. E isso foi uma coisa que aconteceu que conseguiu nivelar as classes social, aonde, de uma certa forma, a pessoa vê que o poder aquisitivo hoje não tem mais aquela força mediante a essa pandemia, né? Você vê que os empresários mesmo, muitos estão doando milhões para comprar os equipamentos de respiração, muito investimento sendo aplicado na área da saúde, muitas coisas assim na questão assim de desenvolvimento, de desenvolver um antídoto, um remédio, uma vacina que pode resolver esse problema. Você vê as pessoas estão começando a padecer fome, a taxa, né, de desemprego está aumentando de uma forma trágica, né? Você vê as pessoas entrando em colapso, você vê as pessoas quebrando, né, tendo que fechar o comércio, o comércio a qual tira dali o pão de cada dia. Então é uma cena assim de guerra que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão tentando, né, sobreviver.
estão tentando fazer por onde. E mediante a isto, o salmista, ele não colocou os seus olhos em tudo isso. O salmista nos dá uma direção para nós olhar para os montes, para os lugares altos, para que a gente tire os nossos olhos disso. Não é que nós não devemos se preocupar. Eu confesso que tem momentos que a gente se preocupa, mas isso não pode abalar minha fé em Cristo. Eu tenho que entender que Deus está no controle de toda a situação. E por que talvez isso gerou? Por que talvez isso teve que acontecer? Para que havesse um despertamento, querido. As pessoas não param. As pessoas nunca têm tempo. As pessoas sempre estão atarefadas. As pessoas sempre estão ocupadas. Da maioria das vezes, não sobra tempo. E agora que muitos estão dentro de suas casas, agora o coração dessas pessoas estão voltando novamente para Cristo. E você pode ver que está ressurgindo a igreja primitiva, porque ela se originalizou nos cultos dentro de lares. As igrejas de Paulo, as igrejas dos apóstolos, elas se congregavam, se reuniam-se em casa, e ali tinha, a comunhão entre os irmãos, tinha aquele afeto, tinha aquele amor um para com o outro. As pessoas identificavam, anunciavam as suas necessidades aos santos. E as pessoas ali, com coração voluntário, disponibilizava, ali o amparato, para poder suprir a necessidade um dos outros. Portanto que isso, muitas igrejas, vamos dizer assim, denominações, religiosas, estão hoje pegando e fazendo o seu papel que muito tempo nós não via fazendo. São todas de uma forma geral? Não. Mas grande parte delas deixou de praticar as primeiras obras, deixou de dar o bom exemplo entre os fiéis. Muitos líderes, muitos dirigentes, muitos anjos da igreja deixaram de fazer o seu papel, deixaram, de ser um líder. Não é ser um chefe, mandar, mas sim um líder que põe a mão na massa e ensina como para ser feito. Então hoje, realmente, as denominações, as igrejas, no sistema religioso em si, elas não conseguem formar discípulos. Discípulo é aquele que tem um aprendizagem profundo com seu mestre e sai para fazer outros discípulos. Agora, uma pessoa que só é seguidor, ele é dependente, ele não consegue ser independente, ele é dependente. Ele sempre depende, ele sempre está dependendo, ele sempre precisa de uma orientação, ele nunca consegue ter sua opinião própria, ele nunca consegue dar um passo sozinho, tem que ser sempre, quando vai dar um passo tem que ser empurrado, e não é assim, querido. Então eu vejo assim, diante deste coronavírus, desta pestilência, que isso daí é uma arma de guerra realmente, do poder comunista da China, que está aí
dor, né, que está destruindo vidas, estão consumindo vidas. Segundo a última estatística, diz que foi 97 milhões de pessoas que morreu. Então muitas pessoas morreram. E graças a Deus hoje você está vivo aí, você não foi atingido. E muitas das vezes a gente é ingrato e não fazemos aquilo que realmente Deus quer de nós. Então nós podemos ver que a igreja primitiva está ressurgindo. As pessoas estão conseguindo identificar o seu chamado. As pessoas estão sabendo agora o que é ter misericórdia. Misericórdia é você se colocar, questão de segundos, minuto ou milésimo, na situação daquela pessoa que é mais desfavorecida que você, daquela pessoa que é mais humilde que você, aquela pessoa que precisa naquele momento, do pobre necessitado. É você se colocar no lugar dela. E nisso, com certeza, a ação do Espírito Santo, ele vai agir no seu interior. Você vai sentir a satisfação, o gozo, o preenchimento, a alegria de poder fornecer algo para aquela vida que realmente está necessitada e necessitando da sua ajuda. E existe aproveitadores no nosso tempo, chamado dia de hoje. Existe pessoas que são aproveitadoras, mas você tem o espírito de discernimento. A Bíblia diz que nós devemos orar e pedir o espírito de discernimento. Infelizmente são voltadas para o mal. Muitas das vezes são pessoas que na verdade necessita de um encosto para se escorar, para se encostar, né? Para ser pesado a muitos. Então infelizmente existe essas pessoas no nosso cenário. Só que quando você prega a palavra com exatidão, conforme a Bíblia nos ensina, e você apresenta os mandamentos de Cristo, né, a sua doutrina, esse espírito vem à tona, né? Ele não fica oculto, ele não fica escondido, é revelado, porque a luz tudo manifesta, né? A palavra de Deus é uma lâmpada, é uma candeia, é uma luz, e quando abre-se ela reflete o seu brilho e transparece a glória de Deus, onde nenhum demônio consegue ficar na surdina, ou oculto ou escondido. Então, no momento que talvez você vê muita propagação de notícia assim que te deixa preocupado, eleva os seus olhos, olha para cima, olha para aquilo, da criação que Deus fez. Nisso você vai identificar Deus. Nisso você vai ter uma concentração, você vai se concentrar, e talvez Deus quer te passar instrução, porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Ele é o professor. Ele vai trazer a coordenada para você. Ele vai te trazer a orientação que você precisa. Ele vai te capacitar. Ele vai te dotar de conhecimento. Ele vai agregar em você algo especial. Então, quando nós estamos olhando para algo fixo, então você vai obter a concentração, você vai saber controlar suas emoções. Quer dizer, você não vai agir como uma pessoa descontrolada, uma pessoa despreparada. Não, você vai agir com exatidão, com a certeza, com a convicção. Por quê? Porque Ele passa essa segurança para nós. E talvez no momento que o salmista escreve isto, talvez eles estavam passando por coisa semelhante à nossa. Então, quando tudo tiver na sua vida
as coisas desmoronando, o vento soprando, olha para o céu, olha para os montes, se concentra. Com certeza você vai ouvir algo da parte de Deus. Com certeza Ele vai te acalmar. Com certeza essa paz vai reinar dentro do seu coração. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então quer dizer que o salmista está fixando seus olhos ao monte e ele faz uma pergunta e indaga: de onde supostamente virá o meu socorro? Se eu estou aguardando, ansioso por alguma coisa, como ele talvez estava aqui, para talvez livrar ele de alguma coisa que estava vindo contra ele, de uma forma desesperada, quem sabe, ele soltou isso dos seus lábios e disse: de onde me virá o meu socorro? E muitas das vezes nós se apoiamos e esperamos algo de alguém. Alguém que possa ter a sensibilidade de nos socorrer. Alguém que possa ser prestativa no socorrer. Alguém que possa realmente ter o amor no seu coração para tentar. Mas aqui você vê, parece que ele está solitário, né? Sozinho, desamparado. Parece que você vê esse homem aqui sem amigos à sua volta, ao redor dele. E quem sabe no momento, né, crucial, ele faz essa pergunta. E talvez você está fazendo essa pergunta: de onde pode vir algo para a minha vida? Algo que faz eu poder levantar novamente, algo que faz eu poder me reanimar, suscitar uma sobre-força, uma excelente força em mim, algo que me faz ficar de pé, algo que faz eu me recuperar, quem sabe de alguma coisa que me fez cair. E muitas das vezes quando nós caímos da graça, nós fazemos milhões de perguntas: como que vai ser daqui por diante? Eu não tenho força, eu não sou capaz, eu não consigo, é difícil demais, eu não vou resistir. Mas, querido, igual o salmista, ele está fazendo uma pergunta: de onde me virá o socorro? Daí ele se acalma, respira, e ele consegue identificar, dentro das comportas do seu coração existe uma resposta. E muitas das vezes a gente acha que é coisa do subconsciente, é coisa nossa. Já tive experiências no momento de nós estar levando a palavra de Deus, no encerramento do sermão que foi aplicado, de ouvir de fato a voz do Espírito Santo no nosso interior. E quem sabe neste momento o Espírito de Deus falou no interior deste homem, dizendo a ele: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o seu socorro vai vir de Deus. A sua providência vai vir de Deus. A sua solução para o seu problema vem de Deus. A sua conquista vai vir de Deus. Então ela não vai vir, ela não vai vir da parte do homem. Nós não podemos esperar do homem. O homem, infelizmente, não tem nada para nos oferecer. Isto se Deus não usar ele. Porque Deus, ele pode usar também. Aleluias. Versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Então quer dizer que Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, ele não vai permitir, querido, o seu pé vacilar. O que é isso? Ele não vai permitir que você saia do caminho dele. Ele vai fazer de tudo para te convencer você não fazer isso.
Ele vai demonstrar o seu amor. A Bíblia diz em Romanos 5,8: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, todos os momentos difíceis, que nós queremos tomar decisões precipitadas, Ele está nos convencendo a não tomar essas decisões. Ele fala suavemente com você e diz: não faça isso. Você pode se prejudicar. Isso pode abalar a sua vida. Isso vai causar sofrimento a você. Isso vai trazer muita lamentação a você. Isso vai causar muita dor em você. Isso vai afetar o seu espírito. Isso vai te prejudicar. Não faça isso. Espera. Tenha paciência. Tenha calma. Fica tranquila. Deixa eu pelejar por você. Deixa eu trabalhar para você. Olhe o livramento que eu te dou. Eis que eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, que eu te ajudo. A mão do nosso Deus não está encolhida para salvar, e nem seus ouvidos agravados para ouvir o seu clamor. Então existe um Deus que as mãos estão estendidas a nós. No momento que nós achamos que nós não temos força para caminhar, Ele concede a sua mão, a sua destra, a qual tem poder, e nos faz andar nesse vale da sombra da morte. E se nós estiver andando com Ele no vale da sombra da morte, o salmista diz: eu não temerei mal algum. Então Ele não vai permitir que você saia da presença dEle, porque você sair da presença de Deus é muito triste. E me recobra a memória, me faz recordar a história do filho pródigo. Quer dizer, existia um homem, um pai de família, um chefe de família. Este homem tinha uma propriedade, uma fazenda, e este homem, do fruto do seu relacionamento, teve 2 filhos, o maior e o caçula. O caçula chegou até o seu pai e pediu baixa, pediu as contas do seu serviço, que não era pesado, né, da fazenda do seu pai, e se decidiu sair da casa do seu pai e se aventurar numa vida dissoluta. E a Bíblia diz que o seu pai, justo, generoso, não lhe impediu. Ali acertou o que era direito e deixou, né, o seu filho ir. Porque a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência. Quem convence este mundo do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito de Deus. E Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós, para nós escolher, fazer as nossas escolhas. Só que as nossas escolhas têm que estar baseadas na vontade de Deus. Eu não posso tomar uma escolha que Deus não vai estar presente nela. E assim foi o que aconteceu com esse jovem. Ele não pediu conselho da parte de Deus. Ele não buscou uma orientação para ver se aquilo que ele estava fazendo era o certo. E a Bíblia diz que ele saiu e o desejo dele era ter uma vida dissoluta, uma vida mundana, uma vida afastada, distante da casa do seu pai. Porque ele sabia que o seu pai não aceitaria coisas que ele tinha desejo de fazer em seu coração. E isso poderia ser um impedimento, quem sabe, para ele. Isso poderia se tornar uma peleja, né?
uma rinha entre os dois, e ele não quis também trazer isso para a casa do seu pai. Aonde ele foi, este mundo o machucou, este mundo despojou tudo que ele tinha. Ele saiu com a herança da casa do pai, e ele retorna de mãos vazias. Começou a padecer necessidade. E muitas pessoas hoje estão sofrendo, fora da presença de Deus, passando necessidade. A necessidade que eu falo é da alma. A alma gritando, a alma clamando, a alma uivando. Gritos esses de dor, gritos esses de feridas, hematomas abertos, que de uma forma covarde, violenta, Satanás tem atingido e ferido muitos corações. E a Bíblia diz que se abriu os olhos, esclareceu, houve um esclarecimento. Ele conseguiu enxergar que tudo que ele fez foi errado. E muitas vezes Deus trata conosco no sofrimento. No sofrimento nós valorizamos muita coisa na nossa vida. E não foi diferente na vida desse jovem. Deus teve que tratar no sofrimento, e para que ele seja uma pessoa melhor. Portanto que ele chegou, depois de tudo isso que aconteceu, diante desse processo doloroso da vida dele, ele pegou e foi mais temente a Deus, e ele teve mais carinho, compaixão da vida dos seus familiares, que era o seu pai e seu irmão. E ele até valorizou o trabalho dos trabalhadores que trabalhavam para o seu pai. Ele disse: nenhum jornaleiro do meu pai come mais bem do que eu, come melhor do que eu. E você já pensou, você desejar as bolotas que era depositada no coxo ali, para os porcos comer, você encheu o seu estômago com aquelas bolotas? Por quê? Porque uma vida separada com Deus, quando nós estamos separados de Deus, infelizmente nós vamos sofrer. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Esse mundo é ilusão. E neste mundo aqui nós somos peregrinos e forasteiros. O tempo de nossas vidas aqui é curto. Nós não vamos durar para a semente. Esse mundo aqui não nos pertence a nós. Nós somos de outro lugar, de outra atmosfera, de outra dimensão. Nós somos de uma cidade que está no céu, a Nova Jerusalém. Esse corpo é um estágio de tempo. Ele está determinado no crônomos de Deus, no kairós de Deus, a ser destruído. Essa carne, essa carcaça que está falando com você, vai ter um prazo de validade. Existe um tempo. Esse rosto que vocês estão vendo, um dia vai envelhecer. Essa força que vocês vê, um dia vai se acabar. Tudo nessa vida tem começo, meio e fim. Só que eu gostaria que no começo eu estivesse com Cristo. Vamos dizer que eu estou na metade da minha vida e na metade eu conheci. E graças a Deus, louvado seja Deus por isso, por Ele me achar. Ele me achou. Ele me amou primeiro. Mesmo eu estando impuro, impróprio para o uso, mesmo a minha consciência me acusando, mesmo eu desejando as coisas dessa vida, Ele apareceu e compareceu diante da minha face. Enviou os seus ministros, os seus mensageiros. A Bíblia diz em João 3,34:
aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não dá o Espírito por medida. Então Deus enviou uma pessoa, essa pessoa evangelizou, me evangelizou. E eu tinha uma dinastia familiar, né, em outra religião, e nós acreditava que essa suposta religião fornecia e supria as nossas necessidades. Nós acreditava fielmente no seu poder. Nós acreditava fielmente no seu trabalhar por nós. Mas nós começamos a observar que as coisas não estavam indo bem. Por mais que nós poderíamos ser dedicados, mas sempre estava faltando. Nunca eu pude dizer assim que fui suprido. Nunca eu posso dizer assim que eu fui preenchido. A gente é suprido e preenchido quando nós temos a presença de Cristo sobre a nossa vida. E essa religião me enganou, tanto aos meus pais quanto a mim. E este semideus que precisava de ajuda de homens para carregá-lo, ele foi moldado, ele foi criado, elaborado pela mão de um homem, por um artesão, foi esculpido. E ali nós fizemos um tabernáculo, os meus pais fizeram um tabernáculo para depositar esse semideus dentro desse tabernáculo. E ali nós oferecia, inclusive muitas das vezes eu via meu pai, minha mãe oferecendo a eles, né, alimento e bebida, manjares. Eles faziam as suas oferendas e sempre tinha que ter sacrifícios, e muitas das vezes o resultado não saía. Pelo contrário, as coisas estavam indo para trás, as coisas não caminhavam, as coisas não andavam, as coisas parece que vinham afetando mais ainda. Até que chegou um ponto que eu falei, eu não quero mais servir a isso. Eu não quero mais me submeter a isso. Eu não quero mais acreditar nisso. Eu não quero mais crer nisso. Isso para mim não tem efeito. Isso para mim não trouxe resultado conforme eu esperava. Isso não mudou a minha vida, isso não transformou a minha vida, isso não agiu ao meu favor. Então não tem como, não traz um embasamento, não traz aquela firmeza, não traz aquela segurança, não traz a edificação. Então eu comecei a observar muita coisa, porque eu sou muito observador. E eu acho que isso me deu. E eu comecei a observar e analisar e fazer uma comparativa. Eu comecei a comparar uma coisa com a outra. Até que chegou um ponto, eu já sofrendo, sendo escravo do entorpecente químico e uso constante. Apareceu um jovem e me falou de Jesus. E na hora, confesso que eu refutei, voltei para trás e falei, pensei comigo, é mais uma religião. É mais um Deus que ele apresenta. Mas esse Jesus está nas igrejas, né? Está na cruz, né? Eu pensei comigo, será que é esse que ele tem para me apresentar?
Se for esse, eu já conheço. Não tenho por que ele falar desse Jesus para mim. Porque eu conheço esse Jesus, que ele está numa cruz e ele não faz mal para ninguém. Ele não fala, ele está ali num ato simbólico, né? Está ali naquela cruz esculpida, né? Conforme foi dito por homens. Então ele está quietinho na dele. E se for assim, eu conheço ele. É um camarada, é um cara legal ali que está na dele ali. Mas ele me falou de um Jesus que está na palavra de Deus. Ele me falou do Evangelho, que é o Cristo. Ele me apresentou o Cristo. Existe na linha de pensamento de muitas pessoas. E ela faz uma comparativa conforme a sua vida. Então, ela pega e enquadra Deus conforme a sua vida. Então, se eu tenho uma vida promíscua, uma vida de uma vida como esse jovem teve, de dissolução, então eu posso apontar que o meu Deus é bom, porque o meu Deus não se implica comigo, porque o meu Deus não requer algo de mim. O meu Deus não me impede de eu fazer as coisas que desejo fazer. Então as pessoas, elas falam, sabe, o meu Deus é comigo. Mas o Cristo que ele me apresentou seria comigo se eu deixasse o velho homem, a velha natureza, não permitir que ela predominasse mais sobre mim. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, mas como assim, né? Eu fiquei pensando dia após dia. E as coisas de Deus, a gente é limitado. E ele não tem limitação, ele é infinito. E para nós compreender uma vírgula demora semanas, meses ou anos. Ou da sua vontade de querer nos revelar. Ou até mesmo diante da sua criação nós obtemos resposta para a nossa vida. E eu comecei a ver realmente que esse Cristo que ele me apresentou é diferente. Ele não está associado a uma religião. Ele não encaixa em uma religião. Porque a religião, ela te prende numa coisa, mas ela te solta em outra coisa. A religião é uma competição. A religião é a grande confusão. A religião é a grande Torre de Babel, onde ali elaboraram, né, aquela torre devido ao dilúvio. Os homens ficaram receiosos se porventura poderia ocasionar outro dilúvio, onde eles tiveram a ideia absurda de fazer uma torre que o pico chegava aos céus. Porque se porventura tivesse outro dilúvio, não mataria eles. Eles se concentraria no pico que estaria no céu e as suas vidas iam ser preservadas. Mas Deus mandou eles se apartarem, crescerem, se proliferar, se multiplicar, se desenvolver. E diz que Deus desce para ver as obras dos homens, e aquilo não agradou o seu coração. E o que a Bíblia diz? Que Deus confundiu, onde Deus idiomas que existem no mundo afora. E eles não conseguiram mais compreender um com o outro, e aquela torre cessou de ser edificada. E hoje a religião é isso. Se agrupam, e muitas das vezes há aquela confusão entre os agrupamentos e não se chega a lugar nenhum. Então, isso para muitos estudiosos que estudam a palavra, eles qualificam que a Torre de Babel
é a grande confusão que se denomina religião. E muitas vezes eles embutem Jesus à religião, em partes. Porque se você vê a história de Cristo, o relato que a Bíblia traz da história dele, não condiz com a religião a qual você pertence. Religião não garante a salvação. Eu não posso estar dependente da religião a qual eu venho opinar. Ah, mas eu sou do catolicismo romano. Ah, mas eu sou da testemunha. Ah, mas eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias dos Mormons. Ah, mas eu sou do Ubanda, Kibanda, do Candomblé. Ah, mas eu pertenço ali o ocultismo, eu sou espírita, sou seguidor de Allan Kardec. E querido, mas eu sou um crente pentecostal. Eu pertenço às instituições religiosas, eu pertenço a Deus Amor, eu pertenço à Assembleia de Deus, eu pertenço à Luz do Mundo, eu pertenço à Presbiteriana, eu pertenço à Batista Renovada, enfim, querido. Se a sua vida se você não identificar Jesus nas Escrituras, se você não achá-lo aqui, se você não sentir esse poder soltar em cima de você e agregar o seu coração, isso não vale nada, querido. Você vai para o inferno com tudo isso. Você pode estar dentro de uma religião, você pode ser o cara mais legal de lá, você pode ser o cara mais comunicativo, o mais simpático, o mais paciente, o mais querido, o mais amoroso. Pode distribuir X de cestas básicas por mês. Você pode tirar sua roupa e dar para uma pessoa que precisa. Se você não confessar Jesus, se você não crê que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, se você não crê que Jesus perdoa os seus pecados, se você não crê que Jesus morreu por você, você vai para o inferno. Mas eu não faço mal a ninguém, pregador. Eu não tenho essa intenção, sou uma pessoa que não sou má intencionada, e o inferno está cheio, querido. A cada minuto, milésimos de segundo, pessoas descem ao inferno. Pessoas descem àquele lugar e nunca mais vão sair de lá. Vão sair só para o dia do juízo para ser condenada. Vai para a audiência. Porque Deus é justo e vai mostrar para ela, através da sua justiça, o porquê ela está perecendo e sofrendo naquele lugar. Mas se apresentando um Cristo dessa maneira, eu estou impactado. Eu não esperava. Eu achava que Deus era amor, mas a Bíblia diz que Deus é justiça e um fogo consumidor. Horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Pecamos, somos falhos, somos limitados, somos. Mas pelo fato de Ele dar o fôlego de vida, isso corresponde a uma nova oportunidade que Ele te oferece. Somos merecedores de ser salvos? Não. Mas pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do homem, para que o homem não venha se gloriar na sua carne, porque nós somos pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Então, Ele não vai permitir, Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Quer dizer, Ele está sempre em prontidão. Ele sempre está ali com os seus olhos. A Bíblia diz que os olhos estão por toda a terra, percorre todo o globo terrestre. Se os olhos de Deus estão em todas as partes, eu não consigo me ocultar dele. Eu não consigo me esconder da presença dele. Se lembra, a Bíblia diz que Adão, após
desobedecer uma ordem estabelecida por Deus de não tomar do fruto da árvore que estava no centro, né, do pomar, do jardim que Deus havia dado ao homem para ele lavrar, para ele regar. E diz a Bíblia que ele tome aquele fruto e come. E bateu o desespero porque a inocência se foi, abriu os olhos e ele percebeu que estava nu. Diz que ele pegou folha de árvores para se tampar sua nudez. E quando virou o dia, diz que a Bíblia diz que Deus desceu àquele lugar. Deus estava andando no jardim e clamando e chamando Adão. E Adão, o que ele fez? Tentou se esconder da presença de Deus. A primeira coisa que eu noto é que quando o homem peca, quando o homem erra, ele quer se esconder. Ele quer ficar fechado, quer ficar escondido. Ele não quer aparecer. Mas se nós somos a candeia, eu costumo sempre dizer isto, a candeia é colocado em cima do velador para dar luz a todos. Não tem como a candeia ficar escondida. E tentou se esconder, mas não conseguiu da presença de Deus. E porque os olhos dele estão te observando. Ele sabe o que você fez hoje. Ele sabe o que eu fiz hoje. E nós devemos constantemente se humilhar na presença dele. E ele sabe muito bem as nossas limitações e ele está aí para nos oferecer sua ajuda. Eu quero a ajuda dele. Eu preciso e necessito de uma forma sedenta e faminta. Só ele pode operar maravilhas em nossa vida. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. A Bíblia diz que o Senhor é quem te guarda. Quer dizer, guardar é preservar, é proteger. Guardar é livrar. E muitas das vezes você tem visto isso na sua vida. Que nem mesmo ele tá guardando a minha casa e minha família. E até o prezado momento que eu sei, não contrair o vírus. Então, será que isso não seria a mão de Deus? Não seria Ele nos guardando? Não seria Ele tendo compaixão de nós? Mediante as nossas falhas, nossos erros, mas Ele está presente na nossa vida. Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? É um amor que não existe como deduzir. É um amor incondicional. É um amor que não pensou, mas fez. E entregou o seu filho para morrer por mim, por você. Se fosse eu, se fosse você, primeira coisa, nós ia pensar muito para mim disponibilizar minha filha e falar, olha, ela está morrendo por todos vocês. Eu vou matar ela e ela vai morrer por todos vocês. E isso que Deus fez, querido. Era necessário. Porque no tempo da lei havia, né, o sacrifício, a imolação de animais. Um indivíduo, a pessoa física, adquiria, comprava, né, ou o seu rebanho criava, e ele levava um animal. E perante o sacerdote, naquele tempo existia o templo de Deus, justamente para isso,
porque naquele tempo não era o tempo da graça. Era necessário ter o templo para oferecer sacrifícios a Deus. E ali a pessoa física ia até o sacerdote, que era da tribo ali de Levi, né, de Araão. E a Bíblia diz que ele pegava aquele animal, o homem, o chefe de família, colocava a mão sobre a cabeça do animal, transferia-se os seus pecados àquele animal, e aquele animal seria morto. E o sangue, o polegar, o sacerdote molhava e colocava nas 4 pontas do altar. Então quer dizer que era necessário aquele animal morrer do que ser o homem e a família dele ia morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus vela pela sua palavra. E o diabo é o acusador que nos acusa dia e noite para com o Pai. Então, naquele momento, se ele não oferecesse o animal, ele ia pagar com a sua própria vida. Porque o diabo, ele não dá paz, né, querido? Ele sabe que tem muito pouco tempo e ele trabalha mesmo de uma forma rápida e veloz. E com certeza, se ele é acusador, ele poderia ter indagado a Deus, como ele indagou a Jó. Ele falou: mas Jó te serve de balde, porque tu cercaste ele de bem. E ele poderia ter falado: o salário do pecado não é a morte, não foi o Senhor que disse? Então tira a vida dele, ele pecou. E por isso que Deus, na sua onisciência, sabedor de tudo, enviou o seu Filho para morrer por nós, para cessar o sacrifício. Hoje nós não precisamos levar um animal diante de um pastor e ele ali passar a faca, né, na garganta do animal, pegar o sangue e põe o polegar e passar em volta do altar, para a gente ser justificado. Não, Cristo, ele foi o cordeiro, ele foi o animal realmente que morreu assim por nós, em nosso lugar. Então quer dizer, o sangue dele foi vertido para nos purificar. Aquela cruz, ela traz muita significação para nós. Aquela cruz está repleta de palavras ao nosso coração. Agora dependemos de nós observar, dependemos de nós extrair, tirar uma lição, tirar algo que venha sobre nós. Então Jesus, ele morreu sendo o cordeiro oferecido ao nosso lugar. Então ele pagou essa dívida impagável. Ele morreu, sofreu, só ele sabe o que realmente ele passou. A Bíblia descreve alguns momentos difíceis do seu ministério, decisões difíceis que foi tomada. Diz que os anjos vinham confortá-lo. Moisés e Elias veio no Monte da Transfiguração. Então foi muito difícil. Só que ele fez tudo isso demonstrando para a humanidade o amor que ele tinha para conosco. Então o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. É interessante que a sombra nossa, ela está presente em todos os lugares aonde nós estamos, principalmente quando reflete a luz. Daí nós percebemos que ela está ali atrás de nós. Então quer dizer que se a gente estiver na luz, com certeza Deus, ele vai ser a nossa sombra. Agora, se a gente estiver nas trevas, nós não enxergamos a sombra quando apaga a luz.
E a gente olha, mas não percebe, não tem sombra. Então, quando nós estamos nas trevas, nós estamos ali sem a presença de Deus sobre a nossa vida. As trevas simbolizam o mal. As trevas simbolizam este mundo tenebroso. As trevas simbolizam os desejos das concupiscências carnais, os desejos mais assim, os desejos que pode muitas das vezes atingir, inflamar nossa alma. São os pecados, né, que a Bíblia apresenta. Existem vários que a Bíblia traz consigo a respeito do adultério, fornicação, da glutonaria, da embriaguez, dos vícios, né, descontrolados, que mais? Da idolatria, da bruxaria, da feitiçaria, e existe da cobiça, da ganância. Então existe uma série de fatores que se agrupa, né, a classe do pecado. Só que nós temos o Espírito Santo de Deus, como foi dito, ele nos auxilia. Ele está aí para nos auxiliar. Ele está aí para nos orientar e falar assim, muda o seu curso. Quando ele pede para mudar o curso, é uma conversão. É você pegar outro trajeto, um outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta, se alguém entrar, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então, querido, nós precisamos entrar nesta porta. Entrando nesta porta, nós encontramos o caminho para o céu. E Ele vai nos levar para o céu. Ele tem uma promessa para nós. Naquele lugar não vai ter dor, não vai ter lamento, não vai ter choro. As primeiras coisas já se passaram. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A lágrima representa sofrimento, angústia, aflição, tudo de ruim, quem sabe. Você pode ver que a viúva de Naim chorou quando viu ali o seu filho morto, o único filho. Jesus olhou para ela e falou, não chores. Ali o judeu chorando pela morte de Lázaro, fala também sobre morte. Então existe vários fatores, e é o único que pode nos dizer, não chora neste momento difícil. E talvez você perdeu algum ente querido mediante essa pestilência, mas Jesus fala para você, não chores. Se ele fala com propriedade, não chores, porque ele tem como resolver essa situação. Mas ele não vai trazer ele novamente, mas ele pode pegar e suprir o seu coração dessa dor. Ele pode anestesiar essa dor. Ele pode preencher essa dor. Amém? E talvez as pessoas, a gente nota por tanta coisa ruim, tanta tragédia, as pessoas querendo tirar sua própria vida. Não faça isso. A sua vida tem um valor e foi paga com preço de sangue. A sua vida não vale dinheiro, por mais para o homem ela vale dinheiro, porque para muitos homens nós somos poder monetário, porcentagem, lucro, meta. Então a vida do homem, muitas das vezes eles pensam que eles agem dessa maneira, mas diante de Deus sua vida é preciosa, e portanto que ele demonstra isso morrendo por nós. E qual é o amigo que dá sua vida por outro amigo? Então Jesus é seu amigo, e ele está presente. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. E você também não venha ter um coração mau para se apartar de Deus, mas que o seu coração possa ser um coração de bem,
Que você venha acatar essas palavras no dia de hoje e que Deus venha abençoar. Fazendo assim, Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo sempre. Amém? Vamos ver as pessoas que estão aqui nos dando a honra. A minha esposa, o Paulinho, Maico e o Júlio César. Deus abençoe a vida de vocês. E espero que essa palavra tenha falado fortemente aos vossos corações e que nós podemos fazer a diferença. Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e do que não serve. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. E a Bíblia diz: por causa de vós o nome de Deus é blasfemado entre os homens. Então não vamos dar motivo de escândalo. Vamos fazer aquilo que é justo, aquilo que é coerente diante de Deus e diante dos homens. Tá bom, meus queridos? É com muita alegria e satisfação, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela sua companhia aqui conosco. Obrigado desde já por compartilhar nossa live no grupo dos seus amigos ou grupo a qual você tenha no seu aparelho telefônico, e que Deus venha abençoar tanto você como sua família. Amém? Fique com Deus. Até a próxima, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir falar do seu amor por mais uma vez. Um forte abraço do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Até mais.